Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa jornada pela história. Hoje vamos abordar um tema que conecta diretamente a pré-história da humanidade com o território que viria a ser chamado de Brasil. Vamos falar sobre a ocupação da América e a pré-história brasileira. Essa aula é muito especial porque nos leva a refletir sobre as origens dos primeiros habitantes do nosso continente, suas rotas migratórias, seus modos de vida e os vestígios que deixaram para trás, vestígios que hoje ajudam a contar a história de um passado que antecede a chegada dos europeus em milhares de anos. Vamos entender como e quando os primeiros humanos chegaram às Américas, conhecer o impressionante caso de Luzia, o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil, mergulhar na história dos povos de Lagoa Santa e explorar a importância de sítios arqueológicos brasileiros que são fundamentais para reconstituir esse passado, como Pedra Furada e Monte Alegre. Durante muito tempo, a explicação mais aceita sobre o povoamento das Américas era a de que os primeiros seres humanos haviam chegado ao continente por volta de 13 mil anos atrás, vindos da Ásia, através do Estreito de Bering. Essa faixa de terra, que hoje está submersa, ligava a Sibéria ao Alasca durante as eras glaciais, quando o nível do mar era mais baixo. Essa teoria ficou conhecida como hipótese Clovis, nome inspirado em um sítio arqueológico norte-americano onde foram encontradas pontas de lanças de pedra associadas à caça de grandes animais extintos. No entanto, ao longo das últimas décadas, novas descobertas arqueológicas surgiram para desafiar essa visão. Evidências encontradas em regiões do Brasil, do Chile, da Venezuela e dos Estados Unidos apontam para uma presença humana muito anterior a essa data. Isso levou ao surgimento de outras hipóteses que propõem um povoamento mais antigo e mais complexo, com múltiplas rotas migratórias. Segundo essas hipóteses, os primeiros grupos humanos não teriam vindo apenas pela rota terrestre do norte, mas também por rotas costeiras, navegando ao longo do Pacífico, ou até mesmo vindo da Oceania. Esses grupos teriam chegado em diferentes momentos, por caminhos diversos, ocupando o continente de forma gradual, ao longo de milênios. O que parece cada vez mais claro é que o povoamento das Américas não foi um evento único e linear, mas sim um processo longo, dinâmico e com grande diversidade de origens e trajetórias. E dentro dessa nova perspectiva, o território brasileiro guarda algumas das evidências mais importantes dessa ocupação inicial. Entre as descobertas mais fascinantes da arqueologia brasileira está o crânio de uma mulher que viveu há cerca de 13 mil anos na região da atual Lagoa Santa, em Minas Gerais. Essa mulher foi batizada pelos pesquisadores com o nome de Luzia, em referência ao fóssil de Lucy, encontrado na África. Luzia é o fóssil humano mais antigo já encontrado nas Américas, e seu estudo revolucionou o que se sabia até então sobre os primeiros habitantes do continente. Diferente dos padrões físicos esperados para os primeiros americanos, que supostamente seriam semelhantes aos povos do norte da Ásia, Luzia apresenta características morfológicas distintas, mais próximas aos povos africanos ou aborígenes da Oceania. Essa descoberta reforça a hipótese de que diferentes grupos humanos, com traços físicos variados, tenham participado do povoamento das Américas. Luzia seria representante de uma primeira onda migratória, que teria sido substituída ou assimilada por grupos posteriores. Mas Luzia não estava sozinha. Na mesma região de Lagoa Santa, foram encontrados outros fósseis humanos, sepultamentos, ferramentas de pedra, vestígios de fogueiras e ossadas de animais caçados, formando um verdadeiro retrato da vida cotidiana desses primeiros brasileiros. Esses grupos eram caçadores-coletores, viviam da pesca, da caça de animais de pequeno e médio porte e da coleta de frutos, raízes e sementes. Utilizavam ferramentas simples, feitas de pedra lascada, e habitavam abrigos naturais, como grutas e cavernas.
A região de Lagoa Santa é considerada um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil, pois permite aos cientistas estudar de forma aprofundada os hábitos, os costumes e até as crenças dos primeiros povos que habitaram o atual território brasileiro. Além de Lagoa Santa, o Brasil possui outros sítios arqueológicos que desafiaram e continuam desafiando o entendimento tradicional sobre o povoamento das Américas. Um deles é Pedra Furada, localizado na região do Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí. Nesse sítio, arqueólogos encontraram instrumentos de pedra, fogueiras e vestígios de ocupação humana que foram datados com mais de 20 mil anos de antiguidade. Algumas estimativas sugerem até 30 mil anos. Essas descobertas são muito controversas, pois contrariam diretamente a cronologia da hipótese Clovis. Muitos pesquisadores internacionais questionaram a autenticidade dessas datas. No entanto, os trabalhos de campo, as análises laboratoriais e os métodos científicos aplicados foram considerados consistentes, e hoje Pedra Furada é amplamente reconhecida como um dos mais antigos sítios arqueológicos do continente americano. Mas não é só isso. Em Pedra Furada também foram descobertas algumas das pinturas rupestres mais antigas e impressionantes das Américas. Essas pinturas mostram cenas de caça, rituais e figuras humanas e animais, revelando que esses grupos já possuíam uma forma de expressão simbólica e artística bastante sofisticada. Outro sítio de grande importância é Monte Alegre, no estado do Pará. Ali, pesquisadores encontraram pinturas rupestres e vestígios arqueológicos que apontam para uma ocupação humana muito antiga da região amazônica. Esses vestígios indicam que os povos pré-históricos não se limitaram às áreas costeiras ou ao interior seco, mas também ocuparam e viveram intensamente em regiões de floresta tropical. A importância de Monte Alegre está em mostrar que a Amazônia já era habitada e explorada milhares de anos antes do que se imaginava, desafiando a ideia de que essa região era um espaço vazio ou intocado até a chegada dos colonizadores europeus. Esses e outros sítios arqueológicos espalhados pelo Brasil revelam uma imensa diversidade de culturas e experiências humanas. Eles mostram que a pré-história brasileira é rica, complexa e cheia de descobertas ainda por fazer. A ocupação da América e, em especial, do território brasileiro é uma história fascinante que está sendo reescrita à medida que novos vestígios são encontrados, analisados e interpretados. Muito do que se acreditava ser definitivo foi questionado pelas evidências arqueológicas encontradas em solo brasileiro. A partir de fósseis como Luzia, das grutas de Lagoa Santa, das pinturas de Pedra Furada e dos registros de Monte Alegre, aprendemos que os primeiros habitantes do Brasil viveram aqui muito antes do que se imaginava. Eles desenvolveram formas de vida adaptadas aos diferentes ambientes, construíram culturas próprias e deixaram marcas que atravessaram o tempo. Estudar a pré-história brasileira é, acima de tudo, reconhecer que o nosso território tem uma história humana que começa muito antes de qualquer documento escrito e que essa história precisa ser conhecida, valorizada e contada com o respeito e o entusiasmo que ela merece. Na próxima aula, vamos seguir com essa trajetória e entender como essas populações pré-históricas evoluíram ao longo do tempo, quais transformações enfrentaram e como deram origem às diversas culturas indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus. Até lá!